E se eu te dissesse que o homem que ensinou o mundo a manter a calma com uma coleira na mão foi derrubado pelo peso de uma investigação federal, um júri implacável e uma avalanche de verdades que ninguém esperava? Esta não é uma história de televisão. O FBI invadiu o refúgio do sussurrador de cães e o que encontrou deixou toda a nação em choque. Durante anos, César Millan foi um símbolo de serenidade. Alguém que, com apenas sua presença, podia acalmar até o pitbull mais agressivo. Seu programa não apenas domesticava animais de estimação, mas também domesticava emoções humanas, reconstruía laços rompidos e devolvia a esperança a famílias à beira do colapso. Colapso de César Millan ao receber a sentença. Pode uma sala de julgamento, construída com mármore e legalidades, quebrar um espírito que uma vez foi considerado indomável? Quando o juiz pronunciou a palavra prisão perpétua, o mundo pareceu parar. Mas não pela frieza da sentença, e sim pela reação de César Millan. O homem que durante anos ensinou ao mundo a acalmar a energia dos cães mais agressivos, não conseguiu controlar a sua própria. Suas pernas tremeram, seu rosto se descompo e, como se fosse um filhote abandonado por sua matilha, ele rompeu em um choro incontido que deixou todos os presentes perplexos. Não houve câmeras que capturassem esse momento com clareza. Mas os esboços dos artistas judiciais não precisaram de muito para transmitir o quadro dilacerante. César, encurvado, cobria o rosto com as mãos, enquanto os agentes do FBI se aproximavam lentamente para escoltá-lo. Sua defesa olhava, paralisada. Sua mãe, na primeira fila, murmurava orações em voz baixa. Não houve um único jornalista que não abaixasse o olhar, como se presenciar aquele colapso emocional fosse uma profanação à imagem pública, que por tantos anos acompanhou os programas de televisão, os livros e as palestras motivacionais. Durante anos, Millan foi uma figura de resiliência. Nascido no México e emigrado para os Estados Unidos, sem documentos nem inglês, sua história inspirava. Construiu um império com base em sua conexão única com os animais. No entanto, naquela sala, tudo isso parecia desmoronar-se como um castelo de areia, atingido pela maré da justiça. O impacto foi tal que a hashtag #FreeCésar começou a circular mesmo antes de a audiência terminar. Pessoas de todas as partes do mundo, desde fãs do Dog Whisperer até terapeutas que adotaram seus métodos, começaram a expressar sua incredulidade diante de uma sentença que parecia mais um castigo exemplar do que uma condenação proporcional. Mas o que leva um homem como César Millan a se quebrar assim não era apenas a prisão que o devastava. Era a sensação de ter sido incompreendido, de ver toda uma vida dedicada a salvar animais, transformada em uma acusação de crueldade. E talvez, mais profundamente, a dor de saber que centenas de cães resgatados, agora órfãos de guia, ficariam no limbo emocional que tanto temia. Um repórter presente comentou que nunca antes havia presenciado uma queda tão humana. Não era um criminoso em fuga nem um monstro impiedoso, e escreveu: era simplesmente um homem quebrado, que amava os cães mais do que a si mesmo. Na vida real, César Millan tentou suicídio em 2010 após a morte de seu cão Derry e seu divórcio. Ele foi hospitalizado e posteriormente afirmou que foi o amor por seus animais que o salvou. Esta história foi confirmada por ele mesmo em entrevistas públicas e aparece em sua autobiografia, César's Way. Início da investigação federal. Tudo começou com uma carta, uma daquelas denúncias anônimas que, em outros tempos, poderiam ter sido ignoradas como exageros de alguém ressentido. Mas esta não. Era precisa, detalhada e escrita com uma frieza que chamou a atenção de um jovem agente do FBI, recém-atribuído à área de crimes ambientais. O que parecia a princípio uma reclamação isolada sobre métodos de treinamento pouco ortodoxos, logo se transformou no início de uma bola de neve, que ganharia velocidade e peso a cada passo. A carta afirmava que César Millan estava escondendo práticas não aprovadas pelas autoridades reguladoras, que alguns animais apresentavam lesões não relatadas, que havia receitas e doações não declaradas em sua fundação. Aquelas linhas, redigidas com precisão cirúrgica, despertaram uma curiosidade profissional que, inevitavelmente, levou à abertura de uma pasta oficial.
Investigação Federal 08 Mila. O que realmente implica essa ideia? Para muitos, Milan não era apenas um treinador de cães, era um símbolo cultural. Seu centro em Santa Clarita era visitado por celebridades, documentado por câmeras e aplaudido por especialistas. Mas o FBI não investiga símbolos, investiga padrões. E o que encontraram não foram simples rumores. Nas semanas seguintes, começaram a cruzar dados financeiros, registros de adoção, compra e transporte de animais e depoimentos de ex-funcionários. A narrativa pública e a evidência interna começaram a divergir de maneira perigosa. O homem que falava de energia calma e assertiva tinha, segundo algumas fontes, momentos de ira explosiva com seus assistentes. Os cães que apareciam reabilitados na televisão às vezes eram substituídos por outros muito semelhantes, segundo fotos internas vazadas. Nada estava confirmado, mas tudo era suficiente para continuar investigando. É aqui que a história toma um rumo fascinante. Um ex-colaborador arrependido, ao ver na televisão uma entrevista de César, na qual ele falava sobre a importância da honestidade no vínculo humano-canino, decidiu colaborar com as autoridades. Ele forneceu e-mails, recibos internos, gravações de áudio e uma lista com nomes de treinadores disfarçados, que, segundo ele, eram encarregados de ocultar certas práticas das câmeras. Principais acusações contra Milan. O relatório oficial foi revelado em uma manhã cinzenta, quando a mídia ainda esperava uma simples multa administrativa, ou talvez uma advertência pública. Mas o que foi lido diante da imprensa foi muito mais do que uma lista de irregularidades. Era um documento denso, repleto de acusações que pareciam saídas de um roteiro de ficção. A procuradora federal encarregada do caso usou um tom firme, sem adornos, como se soubesse que cada palavra acenderia uma faísca no mundo midiático. E assim foi. As acusações contra César Milan foram como um terremoto que abalou a credibilidade de uma figura que, até aquele momento, parecia intocável. A primeira das acusações falava de tráfico ilegal de animais exóticos. Segundo os documentos apreendidos, o Centro de Reabilitação havia recebido em diferentes momentos espécies protegidas provenientes da América do Sul e da África. Alguns desses animais jamais foram reportados às autoridades competentes e as câmeras de segurança mostravam caixas entrando em horários irregulares. A investigação apontava que Milan, ou pelo menos seu círculo mais próximo, teria participado de uma rede que facilitava essas trocas sob a fachada de resgates humanitários. A segunda acusação girava em torno de evasão fiscal. Os promotores asseguravam que pelo menos $2 milhões haviam sido omitidos nas declarações durante um período de 5 anos. Parte desses fundos provinha de doações destinadas à Fundação César Milan, que deveria se dedicar exclusivamente a programas de educação canina gratuita para comunidades vulneráveis. No entanto, os registros mostravam retiradas frequentes, despesas não justificadas e transferências para contas em paraísos fiscais. Defesa de César e testemunho da veterinária. Em meio à tempestade midiática e ao peso das acusações, a defesa de César Milan começou a construir uma estratégia que apelava não apenas ao legal, mas também ao emocional. Não era apenas um julgamento sobre dinheiro ou regulamentações. Para muitos, tratava-se de desvendar se o homem que havia transformado a vida de milhares de pessoas e animais era um impostor ou, ao contrário, um incompreendido preso em um sistema demasiado rígido para aceitar seus métodos pouco convencionais. A defesa o retratou como um pioneiro apaixonado, vítima de seu próprio sucesso e de uma burocracia que jamais entendeu a linguagem emocional que ele falava com os cães. Foi então que surgiu uma figura-chave, a doutora Maria Rodrigues, veterinária com mais de 20 anos de experiência em comportamento animal, que havia trabalhado de perto com César por mais de uma década. Seu testemunho, transmitido ao vivo por várias emissoras, foi um ponto de inflexão. Com voz serena, mas firme, a doutora Rodrigues explicou que muitos dos cães que chegavam ao centro de reabilitação estavam além de qualquer protocolo padrão. Alguns tinham sido vítimas de abuso prolongado, outros tinham atacado humano ou outros animais. Esses cães não eram adotáveis, eram candidatos à eutanásia. E, no entanto,
César tentou dar-lhes outra chance. Suas palavras ressoaram no público e no júri. Ela relatou casos concretos de cães com traumas tão severos que nem sequer respondiam a estímulos básicos. O que César fazia era uma forma de terapia intensiva canina. Não era perfeita, não era tradicional, mas era eficaz em muitos casos. Às vezes, os resultados eram surpreendentes, outras vezes dolorosos, mas ele sempre fazia com a intenção de curar, não de ferir. Testemunho de Sarah Thompson. O caso de Bear. Há momentos em que uma visita casual muda o curso de uma vida inteira. Para Sarah Thompson, mãe solteira de 2 filhos nos arredores de Sacramento, aquele dia em que César Millan cruzou o limiar de sua casa para avaliar seu cão agressivo tornou-se uma linha divisória entre a tragédia e o milagre. O animal em questão se chamava Bear, um pastor alemão de olhar intenso, forte, nervoso, imprevisível. Sarah o havia adotado de um abrigo após perder o marido em um acidente de trânsito. Em Bear, encontrou uma espécie de consolo, mas também uma criatura com a qual não sabia se comunicar. Durante meses, o comportamento do cão piorou. Atacou outros animais, mordeu os móveis, rosnava para as crianças. Desesperada, Sarah contatou a equipe de César Millan com a esperança de que o famoso treinador pudesse evitar o que parecia inevitável: a eutanásia. César aceitou, e pessoalmente, intrigado pela descrição do caso e por um detalhe estranho mencionado na solicitação. Bear reagia violentamente apenas em certas partes da casa, especificamente perto do porão e da cozinha. O que realmente implicava essa ideia? Durante a avaliação, César notou que toda vez que se aproximava da área do porão, Bear ficava agitado, começava a gemer e olhava para o teto. Enquanto os outros interpretavam isso como medo ou agressão sem sentido, Millan percebeu algo diferente. Ele não está reagindo a mim, está alertando sobre algo mais, disse com tom grave. Minutos depois, pediu que todos evacuassem a casa. Transformação de Bear e sua função como cão de terapia. Depois daquele dia em que César Millan salvou a vida de Sarah Thompson e seus filhos, graças ao comportamento incomum de Bear, algo dentro do cão mudou para sempre. Ele já não era mais aquela criatura imprevisível e temida que gerava tensão em cada canto do lar. Pelo contrário, começou a mostrar sinais de uma serenidade inesperada. Seus movimentos se suavizaram, seu olhar se tornou mais atento do que desafiador, e seu vínculo com a família se transformou em uma espécie de guardião silencioso, sempre presente, mas nunca invasivo. Bear havia passado do limiar da agressão para o da sensibilidade, e não demoraria a demonstrar que essa mudança tinha um propósito muito maior do que seu próprio bem-estar. O que acontece quando um cão deixa de ser uma ameaça para se tornar um guia? Sarah, ainda comovida pelo que viveu, decidiu não apenas manter Bear em casa, mas explorar o que parecia ser um novo horizonte, treiná-lo como cão de terapia, para crianças com dificuldades emocionais. A ideia surgiu após observar como sua filha mais nova, Emily, começou a abraçar Bear durante as noites após o incidente. Antes ela tinha medo dele, mas agora o procurava como se fosse um refúgio. Até mesmo seu desempenho escolar melhorou, e seus episódios de ansiedade noturna desapareceram. César Millan, ao saber da mudança, ofereceu-se para treinar pessoalmente Bear para canalizar sua nova energia. Durante semanas, o cão foi submetido a sessões especificamente projetadas para avaliar sua tolerância ao estresse, sua capacidade de empatia e sua habilidade de obedecer em condições barulhentas ou caóticas, semelhantes às que poderia enfrentar em uma escola. Bear passou por todas as fases com um nível de controle surpreendente, algo que nem mesmo o próprio César havia antecipado. Às vezes, um animal encontra sua verdadeira essência após sobreviver a uma ameaça. Bear é um renascido, comentou em uma entrevista posterior. Testemunho de Glória Sanches. Trauma de infância superado. Quando Glória Sanches pegou o microfone na sala do tribunal, o murmúrio habitual do público cessou imediatamente. Sua presença não era a de uma mulher acostumada a falar em público, mas a de uma mãe que carregava anos de culpa e angústia. Sua voz, inicialmente trêmula, foi ganhando força a cada palavra, enquanto relatava a história de seu filho David, um menino que havia vivido com um medo tão profundo
que o afastava completamente do mundo. Não era um temor irracional. Quando tinha apenas 5 anos, um cachorro da vizinhança o atacou sem provocação, deixando não apenas cicatrizes no braço, mas uma ferida invisível que se abria toda vez que ouvia um latido. Aquele trauma infantil se transformou em uma prisão emocional. David não podia estar perto de outras crianças que tivessem animais de estimação. Evitava parques, ficava tenso quando passavam cachorros pela rua e, com o tempo, desenvolveu uma fobia que o fazia tremer até mesmo ao vê-los. Na televisão, as terapias convencionais não funcionaram. Psicólogos, psiquiatras e métodos de desensibilização eram inúteis. A vida de David estava delimitada pelo medo. Até que um dia, em uma tentativa desesperada, Gloria se aproximou da equipe de César Millan durante uma conferência. Ela não buscava milagres, apenas uma mínima possibilidade de alívio. César aceitou o caso, mas deixou claro que não se tratava de curar David, mas de ensiná-lo a compreender. O processo foi lento, cuidadoso e profundamente humano. César começou falando sobre energia, sobre a maneira como os cães leem nossas emoções. Ele mostrou vídeos de filhotes, explicou como funcionam os instintos e, pouco a pouco, com exercícios simples e uma linguagem respeitosa, conseguiu que David se aproximasse de um cachorro pela primeira vez em anos. Ele não tocou, apenas observou. Mas nessa observação, algo começou a mudar. David Sanches se torna técnico veterinário. Às vezes, o caminho mais inesperado leva ao destino mais luminoso. O que começou como uma tentativa de superar um trauma infantil se transformou, com o tempo, em uma vocação para a vida toda. David Sanches, aquele menino que uma vez não conseguia estar na mesma sala com um cachorro sem sofrer um ataque de pânico, acabou caminhando pelos corredores de uma clínica veterinária com jaleco branco, estetoscópio no pescoço e uma serenidade que parecia herdada dos mesmos animais, que antes lhe causavam terror. Após sua experiência com César Millan, David não quis se afastar do mundo canino. Pelo contrário, ele se sentiu profundamente atraído por esse universo de emoções não faladas, de vínculos invisíveis, de energia em movimento. Aos 13 anos, começou a se oferecer como voluntário em abrigos de sua comunidade. No início, ele simplesmente observava, mas depois começou a ajudar em tarefas básicas, limpar gaiolas, alimentar, registrar históricos. Os cuidadores notaram algo especial nele. David não falava muito, mas os cães o entendiam, e ele, à sua maneira, os escutava. O que leva alguém a transformar sua ferida em ferramenta? Essa foi a pergunta que David começou a responder com sua própria vida. Com o tempo, ele começou a estudar comportamento animal, nutrição canina e primeiros socorros veterinários. Aos 18 anos, ele conseguiu uma bolsa parcial para cursar a carreira de técnico veterinário. Não era fácil. Ele conciliava trabalho com estudo e muitas vezes dormia menos do que o necessário. Mas em cada jornada exaustiva, ele se lembrava das palavras de César: se você pode liderar sua energia, pode liderar sua vida. E foi isso que ele fez. Caso de Miguel e o cão Rex. Aos 14 anos, Miguel já conhecia a violência como se fosse parte de seu DNA. Criado em um dos bairros mais perigosos do leste de Los Angeles, ele encontrou nas gangues não apenas pertencimento, mas também uma noção distorcida de poder. Sua mãe, Angela Martinez, lutava diariamente para manter seus filhos longe do abismo. Mas o ambiente era mais forte do que seus avisos. Entre detenções escolares, brigas de rua e noites de ausência, a figura de Miguel ia se desvanecendo. E foi precisamente em um desses episódios de fúria descontrolada que Rex apareceu. Rex era um pitbull com uma mandíbula desfigurada e um histórico de agressão tão sombrio quanto o de Miguel. O cachorro havia sido resgatado de uma rede de lutas ilegais, usado como bucha de canhão, maltratado e depois abandonado. Angela, sem pensar muito, o adotou em uma tentativa desesperada de dar ao seu filho algo com que se vincular. Mas a decisão teve o efeito contrário. Rex era agressivo, incontrolável e reagia com violência a qualquer estímulo. Miguel, incapaz de controlá-lo, o via como mais uma ameaça, um espelho de si mesmo que não sabia como enfrentar. Foi então que o nome de César Millan apareceu pela primeira vez em suas vidas.
não pela televisão, mas através de um programa comunitário de intervenção juvenil que colaborava com seu centro de treinamento. O caso foi catalogado como um dos mais difíceis: um adolescente à beira do colapso emocional e um cachorro traumatizado à beira do sacrifício. Mas para César era o tipo de desafio que escondia uma oportunidade. Miguel reabilita cães e ajuda jovens em risco. Uma década pode parecer muito tempo, mas para Miguel foi a ponte exata entre a escuridão e a redenção. O que começou como uma conexão silenciosa com um pitbull quebrado se transformou, com o passar dos anos, em uma missão de vida. Miguel não apenas reabilitou Rex, mas, ao fazer isso, reabilitou a si mesmo. E essa lição, mais profunda que qualquer dogma, ele a transformou em uma ferramenta para mudar outras vidas. Em vez de esquecer seu passado, decidiu abraçá-lo como ponto de partida para ajudar aqueles que percorriam caminhos tão perigosos quanto os que ele conheceu na infância. Depois de terminar o ensino médio, Miguel trabalhou como assistente em abrigos de animais, sempre com um olhar especial para aqueles cães considerados incontroláveis. Longe de temê-los, ele sentia empatia. Ele sabia que muitos deles não reagiam com agressividade porque eram maus, mas porque nunca lhes haviam ensinado a confiar. Essa lógica foi a que ele aplicou repetidamente, até que sua reputação como reabilitador começou a se expandir além do bairro. Com o tempo, ele criou um pequeno programa chamado Manada Nova, onde não apenas reabilitava cães, mas também treinava jovens em risco para que participassem do processo. Pode a conexão com um animal reconfigurar o rumo de uma vida humana? A resposta estava em cada sessão que Miguel liderava. Adolescentes expulsos de escolas, marcados por delitos menores ou presos pela indiferença institucional, chegavam ao programa com uma atitude defensiva, sem expectativas. Mas bastavam alguns dias ao lado de cães como Rex, agora transformado no veterano do grupo, para que algo dentro deles começasse a suavizar. Eles aprendiam sobre controle emocional, sobre como sua energia influenciava a reação do animal. E, lentamente, esse ensinamento ultrapassava a barreira do treinamento para se instalar em sua forma de ver o mundo. História de Martha Winters. Resgate durante a tempestade. O inverno no Tennessee pode ser implacável, mas ninguém estava preparado para a tempestade que atingiu o condado de Roane naquela noite de janeiro. A neve caiu como se o céu estivesse se quebrando. O vento cortava a pele como vidro, e as linhas elétricas colapsaram uma após a outra. Em uma colina solitária, cercada por árvores dobradas pelo peso do gelo, vivia Martha Winters, uma avó viúva de 76 anos, com 3 cães resgatados como únicos companheiros. Naquela noite, o isolamento se transformou em ameaça, e a esperança se apagou junto com as luzes de sua casa. O que poucos sabiam era que dias antes, Martha havia escrito uma carta para a Fundação César Millan, solicitando ajuda para controlar o comportamento de seus cães. Ela não tinha acesso à internet nem televisão, mas alguém do centro comunitário local havia impresso o formulário e a ajudou a enviá-lo. Para sua surpresa, César, que estava na região dando palestras, decidiu fazer uma visita sem aviso prévio, movido pela cordialidade da carta escrita à mão. Quando ele chegou à casa, a tempestade estava apenas começando. Horas depois, tudo ficou branco, frio e impenetrável. Com o caminho bloqueado pela neve, César ficou preso junto com Martha e seus cães em uma propriedade sem aquecimento, sem comunicação e com apenas alguns mantimentos. Muitos em seu lugar teriam entrado em pânico, mas ele compreendeu imediatamente que sua prioridade não eram os cães rebeldes, mas sim a vida daquela mulher. Os animais me trouxeram até aqui, mas sua segurança é o mais urgente, ele disse, enquanto analisava o terreno. Intervenção de César em uma emergência por hipotermia. O frio não perdoa, e muito menos quando ataca sem aviso prévio. Depois que a tempestade atingiu o condado de Roane, os noticiários falaram de telhados desabados, linhas elétricas destruídas e veículos soterrados pela neve. Mas o que não mencionaram, pelo menos não de imediato, foi a façanha silenciosa que se desenvolveu em um celeiro esquecido, onde César Millan, um treinador de cães, se tornou por algumas horas um resgatista de emergência, um paramédico improvisado e, acima de tudo, o escudo humano que impediu uma tragédia. Martha Winters,
Com seus 76 anos e um histórico de problemas circulatórios, era especialmente vulnerável. Durante a segunda noite de confinamento, seu corpo começou a mostrar sinais alarmantes, tremores incontroláveis, desorientação e uma temperatura que caía perigosamente. César, que conhecia os riscos da hipotermia, graças à sua experiência cruzando desertos em sua juventude, soube que precisava agir imediatamente. Não podemos esperar pelo resgate. Temos que mantê-la acordada e aquecida. Agora, ele disse com voz firme, como se estivesse falando com um de seus cães mais nervosos. A situação era crítica. Apesar do calor que os cães proporcionavam, o ambiente gelado penetrava em cada canto do celeiro. Rapidamente, César colocou feno seco no chão. Em seguida, ele envolveu Marta com várias camadas de coberture e, por cima, deitou-se ao lado dela, também cercado pelos 3 cães. Eles geraram um microclima corporal no meio da geada. Um dos cães, um mestiço de labrador e husky chamado Bruno, ficou imóvel aos pés de Marta, com o focinho apoiado sobre suas pernas, como se entendesse que sua quietude era vital. Despedida emotiva no tribunal. O murmúrio na sala era apenas audível, mas cada respiração parecia amplificada pela tensão. A sentença já havia sido proferida. A figura de César Millan, normalmente firme e serena, permanecia quieta, como se seu corpo ainda não tivesse assimilado a magnitude da decisão judicial. No entanto, havia algo que ainda não tinha dito, algo que carregava dentro de si, como um último ato de amor para aqueles que não podiam falar em sua defesa. O juiz, antes de ordenar sua transferência, concedeu-lhe um breve momento para se despedir. Foi então que o silêncio se tornou absoluto. César se levantou lentamente. Seu terno azul escuro contrastava com o rosto pálido e os olhos avermelhados pelo choro contido. Respirou fundo, abaixou o olhar por um instante e depois o levantou para olhar diretamente para os membros do júri, para o juiz, para o público e para as câmeras. O que ele disse não foi um discurso de defesa nem um apelo de inocência. Foi uma despedida. Uma daquelas que não se ensaiam, que não buscam redenção, mas compreensão. Não estou aqui como estrela de televisão nem como treinador de cães. Estou aqui como alguém que cometeu erros, sim, mas que também dedicou sua vida a compreender seres que muitos consideram inferiores. Minha única intenção sempre foi ajudar os cães e as pessoas que os amam. Hoje, me afastam deles, mas o que não podem tirar de mim é o que construímos juntos. Uma linguagem, uma conexão, uma segunda chance. Impacto em mães e avós. Nem todos os julgamentos são decididos apenas na sala de audiência. Às vezes, o verdadeiro veredicto é escrito no coração daqueles que observam em silêncio, longe do tribunal e dos arquivos judiciais. Quando o caso de César Millan explodiu na mídia, houve um grupo específico de pessoas que sentiu que algo mais profundo estava em jogo. Mães e avós, que por anos haviam encontrado nele não apenas um treinador de cães, mas uma figura paternal, emocionalmente acessível e com uma mensagem que transcendia espécies. Em comunidades onde a violência, o abandono ou o estresse familiar eram comuns, os programas de César haviam se tornado um pequeno alívio. Mulheres que criavam sozinhas seus filhos ou que cuidavam de seus netos encontravam nele uma voz firme, mas compassiva. Ele não falava de obediência cega, mas de energia, de equilíbrio, de respeito. E muitas delas aplicavam seus ensinamentos além do adestramento animal. Usavam-nos como guia, para criar, para sobreviver, para educar com calma, e não com castigo. O que acontece quando uma figura pública desperta esse tipo de conexão íntima? Durante o julgamento, as cartas de apoio não demoraram a chegar. A maioria vinha escrita em letra cursiva, em papel comum, assinadas com nomes simples: Carmen, Lídia, Eleanor, Rosário. Eram mulheres mais velhas que contavam histórias simples, mas poderosas. Uma dizia: graças a você, meu neto voltou a falar depois que perdemos o pai dele. Tudo foi graças ao cachorro que resgatamos e que você me ajudou a entender. Outra relatava: eu nunca tive filhos, mas seus conselhos me ensinaram a ser uma melhor tia, melhor irmã, melhor mulher. Caso de Elizabeth Morgan e seu cachorro Max. Elizabeth Morgan.
Não se lembrava da última vez que tinha saído sozinha de casa. Para muitos, caminhar por uma calçada ou subir em um ônibus é um ato cotidiano. Para ela, era uma missão impossível. Ela havia sido diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático, após sobreviver a um assalto violento na juventude, seguido por anos de ansiedade paralisante. Seu mundo se reduziu às paredes de sua casa e à tênue companhia das vozes televisivas. Foi precisamente através da tela que ela conheceu César Millan e, com ele, nasceu um vislumbre de esperança que ela não se atrevia a nomear. Uma noite, em um daqueles episódios em que a angústia não a deixava respirar, ela observou como César trabalhava com um cachorro que sofria de ansiedade por separação. O que mais a impactou não foi a técnica em si, mas a explicação: o cachorro não precisa controlar o ambiente, precisa entender que pode confiar nele. Aquela frase a atingiu como um eco interno. Pela primeira vez em anos, ela sentiu que talvez, se ajudasse outros a superar seu medo, também poderia enfrentar o seu. Foi assim que ela adotou Max, um mestiço de Golden Retriever, com um passado igualmente sombrio. Ele havia sido resgatado após ser abandonado em uma estrada, e seu comportamento era errático, ansioso e desconfiado. Elizabeth o escolheu precisamente por isso. Queria alguém que entendesse o que era não confiar em ninguém, disse ela algum tempo depois. Ela começou a aplicar os princípios de César de forma autodidata. Calma, constância, linguagem corporal clara. Dia após dia, Max foi mudando. E, quase sem perceber, Elizabeth também. É aqui que a história toma um rumo inesperado. Uma manhã, ao notar que Max já não reagia com nervosismo ao som da porta ou à passagem de carros, Elizabeth decidiu colocá-lo à prova, e também a si mesma. Ela colocou o arnês nele, respirou profundamente e caminhou com ele até a esquina. Nada terrível aconteceu. Repetiu o passeio no dia seguinte. Depois chegou à loja, depois ao parque. E, com o tempo, retomou o hábito de visitar sua irmã, algo que não fazia há quase uma década.